E aí, meus amigos, tranquilos? Pretendo hoje dar uma conversada sobre esse livrinho aqui, muito bacaninha, Manifesto do Partido Comunista de 1948. Aproveito para indicar esse livro também, que é A Comuna de Paris, posterior ao Manifesto do Partido Comunista. E esse é um livro que muito antigo, muito, gente. Eu antes da faculdade que eu já tinha esse livro, mas que fala sobre as obras de Engels. Lembrando que o Manifesto do Partido Comunista é de Marx e Engels. Então é bom, né, dar uma olhadinha. Pois bem, reli o Manifesto do Partido Comunista, que, evidente, eu tinha lido lá no início, ou talvez até antes do início da faculdade, e reli ontem, e ainda estou com as ideias fresquinhas assim, e resolvi não fazer uma resenha, mas ir falando, né, o que me vem à cabeça. Até porque o fantasma do comunismo está solto, segundo a direita brasileira. Mas vamos lá. O Marx, ele está embasado, quando ele fala, quando ele escreve esse manifesto, né, que é um panfleto, né, um livro, né, quando ele faz esse manifesto, ele está imbuído, embasado no chamado comunismo científico. Me deu vontade de começar falando sobre o comunismo científico, porque com isso eu quero tirar da ideia do comunismo aquela coisa de fantasma, né? Aquela coisa maldita, aquela coisa diabólica, né? Esse manifesto está embasado na materialidade, na realidade, naquilo que ele viu, naquilo que ele estudou, naquilo que ele vivia. Não estava falando de uma moralidade, muito menos de uma religiosidade. Ele estava olhando de frente para a realidade. Então, não tem nada de diabólico nisso. Ele estava olhando. E o que ele via? Bom, ele via que, veja, isso é após a Revolução Industrial. Então, o que ele via? Cidades inchadas de trabalhadores. Construiu-se fábricas e fábricas e fábricas. E os trabalhadores aportavam às cidades e não havia muito planejamento. As pessoas vinham, né? E, portanto, acabando o feudalismo, eles não tinham terras, as pessoas vinham, notadamente Inglaterra, né? E, portanto, França também bastante influenciada, por óbvio, né? Mas as pessoas vinham, então, para as cidades. E o que acontecia nas cidades? O que eu vou dizer é óbvio, mas eu vou dizer, né? Acontecia que ricos tinham os meios de produção, tinham as fábricas, as máquinas, os prédios, e vinham as pessoas que nada tinham a não ser sua própria força de trabalho, o seu corpo, a sua inteligência, né, as suas habilidades. E essas pessoas só isso tinham a oferecer. Então, esses donos dos meios de produção, por meio de um salário, colocavam as pessoas nas fábricas, nos trabalhos, enfim, nas oficinas, e essas pessoas trabalhavam em função de um trabalho. Parece tão óbvio, né? Olha, professor Emil, isso é comum. Mas veja o que Marx viu. Ele viu que essas pessoas, pelo mesmo salário, elas tinham que produzir infinitamente mais. Que essas pessoas só ficavam trabalhando se produzissem, pagando seu próprio salário e ainda produzindo muito e muito mais dinheiro para o empregador. Então ali não havia nenhuma fraternidade, humanidade, nada. Havia uma relação em que um era
explorado para que o outro enriquecesse. E por que explorado, professor Amilcar? Porque ele, cada vez recebendo menos, produzia mais. E não havia opção, não havia liberdade para esse trabalhador, né, fazer outra coisa que não aquilo. Então ele estava a serviço. Portanto, essas pessoas mantinham-se pobres numa classe pobre, e havia uma outra classe que cada vez mais enriquecia, que eram os burgueses e os trabalhadores. Até aqui eu não me assustei com nada. Tudo muito natural, entre aspas, né? Então, os ricos ficavam ricos e os trabalhadores continuavam trabalhadores. E é interessante, essas pessoas que antes trabalhavam, vamos imaginar lá na terra, na roça, né? E produziam, trabalhavam para elas mesmas, ou seja, plantavam as suas coisas e comiam o que plantavam. O que sobrava, trocava lá com algum vizinho. As pessoas que construíam uma casa para elas mesmas, essas pessoas trabalhavam e produziam. Agora, o mesmo esforço, melhor dizendo, com muito mais esforço, as pessoas nas fábricas produziam e trabalhavam, mas nada lhe pertencia. E mesmo que alguma coisa do salário sobrasse para ela sobreviver, ela tinha que ir ao outro burguês comprar alguma coisa. Então tínhamos um burguês, dono da fábrica, ele pagava um salário miserável, e ele, na cidade, tinha que gastar esse dinheiro com outro burguês, seja por alimentos, seja por comida, seja por formação, enfim. Então era um dinheiro que era dado por um burguês em troca de trabalho e que era devolvido a outros burgueses, né, na forma de compra de produtos. Vejam, tranquilamente, Marx, esse terrível comunista, ele percebeu que, veja bem, não era possível a uma classe sofredora aceitar a ofensa ou o trabalho excessivo ou o menos dinheiro e mais lucro do empregador. Então, essa disputa por espaço, essa disputa em que o trabalhador queria uma vida melhor, né, e o dono dos meios de produção, o burguês, queria mantê-lo embaixo para cada vez lucrar mais, havia um desconforto. E esse desconforto era, era ampliado quanto mais havia fome, miséria. E aí vem a ideia que ele usa a expressão luta de classes. Ou seja, as classes têm interesses divergentes e colidem, né? Inclusive levando a guerras, a revoluções, né? Mas a ideia de luta de classes não é do Marx, não é nova. Percebam que na França, por exemplo, já havia a disputa entre juntos, nobres e o clero contra o terceiro estado. Lembram? O terceiro estado. Quem é o terceiro estado? As demais pessoas e os burgueses também. Também é possível lembrar na Roma, patrícios e plebeus. Mas aqui eu ficaria dando exemplos, né, infinitos. Então, Marx, ele só organizou uma ideia que já estava por aí. Então vejam que ele percebe que a incompatibilidade entre o burguês e a classe trabalhadora era evidente. E que, ele dizia, desta colisão de interesses é que a história avança. Vejam, material, objetivo. É desta colisão de interesses que vai surgir o movimento histórico. Bom, já durante a Revolução Industrial, nós já tínhamos greves, começou a surgir sindicatos. Então, vejam que
há uma resistência das pessoas que estão sendo exploradas. Alguém poderá já estar dizendo, e de onde vem a ideia de explorar se o trabalhador ele vai, exerce seu trabalho e ganha seu salário, né? Bem, essa é uma visão meritocrática até. Por quê? Contemporâneo, né? Essa visão meritocrática. Porque, veja, 1848, Marx viu que pessoas exploradas vivendo em cubículos e passando fome. E se assim não quisesse, poderiam morrer tranquilamente. E mais, havia muito mais trabalhadores do que vagas, como sempre. E onde está a energia disso? Ora, pensa Marx. Veja, à medida que a industrialização avança, à medida que aumenta o número de trabalhadores, ora, é evidente que esse antagonismo também se amplia, porque nós estamos aumentando o número de proletários, diria o burguês. Então o burguês estaria cada vez mais, diria Marx, refém de uma massa cada vez maior e cada vez mais poderosa, e mais, como a questão do comércio, enfim, depois da indústria, dominou o mundo no sentido de que se comercia e se industrializa o planeta inteiro, logo o proletariado é internacional, né? As mesmas condições no país X é muito similar ao país Y, portanto ele é uma comunidade internacional. Não se fala aqui em bondade ou maldade, mas sim consequências lógicas dessa situação de exploração. Então as mudanças ocorreriam. Perceba que eu vejo hoje, século XXI, né, as pessoas dizendo, por exemplo, veio agora na cabeça, o comunismo vai acabar com a família, né? O comunismo vai acabar, imagina, com a religião, com a família, meu Deus. Pois bem, dá para ver, ali no manifesto, dá para ver que ele diz, realmente, nós vamos transformar a família. A qual família? A família burguesa, né? Não é a família, não quer dizer separar pais de filhos, some-se tudo no mundo, não. Ele diz, as transformações ocorrerão na família burguesa. Por quê? Porque ele via que as famílias se reuniam para manter seu patrimônio. Por exemplo, era bastante comum, né? Casamento por interesse, né? Duas famílias queriam manter negócios, a filha de um casava com o filho do outro, e etc. Até hoje, né? A quantidade de interesse que há nas relações burguesas. Hoje, nós percebemos que as classes abastadas, né? Elas tendem a manter relações afetivas com pessoas das classes abastadas. Por quê? Para manter o seu status quo, para manter a herança, manter patrimônio. E aí, óbvio que Marx vai dizer, se nós mexermos nas relações econômicas, quando nós fazemos que a burguesia não tenha mais os meios de produção, é lógico que essa família burguesa vai desaparecer e vai surgir uma outra família, com outros tipos de laços, ou seja, vão continuar casando, tendo filhos, mas as questões afetivas serão diferentes porque não estão marcadas pela questão patrimonial. O comunismo virá destruir a propriedade. Aquela clássica, eu ouvia quando era criança, né? A nossa casa agora será de várias pessoas, né? Terão acesso à nossa casa porque a propriedade desapareceu, não vai mais existir. O comunismo que é isso. Gente, leiam com carinho e com calma esse manifesto. Ele deixa claro que ele é contra a propriedade privada, no sentido de a burguesia ter fábricas, ter as lojas, ter os meios de produção e essa propriedade ficar densa só para eles. Mas quer dizer, não é justo, nós vamos ter que destruir, sim, essa propriedade privada para que com isso o trabalhador possa ter acesso à propriedade dos seus bens. Veja, eu não vou deixar de ter o meu carrinho velho lá.
né? Eu não vou deixar de ter a minha casa, o meu apartamento. Por quê? Porque eu não sou dono dos meios de produção. E o que eu obtiver pelo meu trabalho, sim, eu vou comprar minha casa, meu iPhone, vou ter um telefone muito bom, né? Muito maravilhoso, bem caro, porque esta propriedade, esta sim deve existir. Mas como será isso? Eu vou resumir, vou terminar. Né? É como se nós imaginássemos que toda a nossa sociedade virasse uma cooperativa. Imagine, não há mais donos, são cooperativos. Ou melhor dizendo, todos os cooperados são donos dessa cooperativa. Logo, há uma democracia fantástica, porque uma pessoa, um voto. Não tem quem voto que vale mais que vale menos. Imagine um estado que é uma imensa cooperativa, onde todos são donos de tudo. E o excedente, ou seja, aquilo, as sobras de dinheiro, é distribuído entre essas pessoas, donas da cooperativa. Portanto, se é para enriquecer numa cooperativa, todos enriquecem. Se há um problemão e há um empobrecimento, todos empobrecem, porque é uma cooperativa. Então vamos imaginar nações que fossem cooperativadas, onde tudo que se produz acaba voltando para os cooperativados. E os cooperativados vão comprar seu carro, seu apartamento, seu avião, seu iate, se assim conseguirem. Mas não há a exploração. Então o ataque é a exploração. Ele prefere pensar uma espécie de cooperativa, de portanto as pessoas não vão competir entre si, né? Elas vão cooperar, porque entenderão que quanto maior a cooperação, maior a produção, maior as vantagens, e essa grande vantagem, essa grande cooperação voltará para todas as pessoas que comprarão, que quiserem, casarão com quem quiserem, mas a questão do lucro, da vantagem, a questão do acúmulo, né, as grandes fortunas, Marx vai ter que desaparecer, porque não é possível essa acumulação absurda. Vejam, não disse nada de absurdo, não disse horrores, não falei blasfêmias, não falei nada demais, né, do que é absurda realidade, do que acontece. Portanto, Marx não é um diabólico, é um cara que viu e falou do que viu. Abraço.